refeição faz sentido ingerir primeiro os legumes e vegetais? Pelas informações que recebi, as proteínas dos vegetais, principalmente in natura, são mais difíceis e precisariam de mais tempo para digerir. A ideia é que comer vegetais, que tem fibras, e depois as carnes, que tem proteína, que tem gordura, e depois os carboidratos, que seriam arroz, batata, macarrão, isso reduziria o pico de açúcar no sangue. Então, evitar o pico de açúcar no sangue seria interessante porque pessoas com pré-diabetes ou até pessoas com diabetes têm menor controle do açúcar no sangue e têm mais facilidade para ter esses picos. E também quedas, né? Se você não sabia, diabéticos também tem mais facilidade para ter aquelas quedas abruptas e isso pode prejudicar muito a vida, pode ser um perigo na vida deles. Então, tem mais facilidade para ter picos e quedas de açúcar. Isso é prejudicial para as células. Porque assim, simplificando, em longo prazo, em muito tempo, esse açúcar, ele gruda nas proteínas do corpo e atrapalha a função delas. E também, além disso, esse açúcar, ele pode causar lesões, né? Machucadinhos nos vasos sanguíneos. Daí você imagina, né? Vaso sanguíneo a gente tem em tudo quanto é lugar. Tem vaso sanguíneo no olho, então pode prejudicar a sua visão. Tem vaso sanguíneo na perna, pode prejudicar o retorno venoso, isso causa ferida, até amputações dos membros, isso é muito comum em diabéticos que não cuidam, né? Não controlam o açúcar. Tem vaso sanguíneo nos rins, né? E aí pode causar doença renal. Tem vaso sanguíneo no coração, aí pode causar doença cardiovascular, né? Você entendeu? Então, é complicado. Não recomendem, galera! Mas e aí, tá? Comer vegetais primeiro diminui o pico de açúcar? Sim, parece que sim. Mas por quê? Por causa da própria fisiologia do pâncreas e da fisiologia do trato gastrointestinal. O pâncreas secreta insulina quando chega açúcar no sangue. E essa insulina secretada é o que faz o açúcar cair e retomar aos níveis de antes da refeição. Mas o pâncreas, ele tá sempre secretando pelo menos um pouquinho de insulina. Porque tem sempre pelo menos um pouquinho de açúcar no sangue. Mesmo quando você tá de jejum, mesmo quando você não comeu nada. Pode reparar, a glicemia nunca zera. Se zerar, você já foi de raça pra cima. Ou raça pra baixo. Eu vou ter satanás. Enfim, a glicemia ela deve ficar ali entre 70 a 99 miligramas por decilitro. Se cai menos que isso, já começa a ser perigoso, porque tem algumas células que basicamente só usam açúcar pra viver. Então o fígado, ele trabalha, ele tá ali trabalhando o tempo todo pra manter esse açúcar, essa glicemia pelo menos dentro dessa faixa, não deixar cair demais. Beleza, o pâncreas tá lá sempre secretando insulina. Se você come o carboidrato antes, o açúcar vai chegar no sangue primeiro e de uma vez. E aí o pâncreas vai tascar a insulina no sangue pra reduzir todo esse açúcar que chegou, né? Olha o gráfico aqui, ó, aí na tela que tá aparecendo pra vocês. Sobe rápido o açúcar, mas da mesma forma que sobe, ele desce rápido. Agora, se você comer fibras, proteínas, gordura antes e só depois comer o carboidrato, você já encheu o estômago. E esse estômago, pela própria fisiologia dele, ele vai liberando aos poucos o conteúdo pro intestino. E aí se ele, né, misturar ali, não liberar só carboidrato, liberar coisas, né, proteína antes, vegetal antes, fibras antes, esse açúcar não vai chegar todo de uma vez na corrente sanguínea, que é o que aconteceria se você comesse o carboidrato primeiro. E aí se não chega todo de uma vez, a insulina não é secretada toda de uma vez, é aos poucos. Isso vai esgotar menos esse pâncreas, coitado dele, né? Às vezes ele fica sobrecarregado. Isso acontece, de verdade. Eu não aguento mais. Então, em vez de um picão de açúcar e um picão de insulina, né, tem um gradativo e muito mais suave e muito mais duradouro aumento do açúcar e uma queda muito mais duradoura e suave desse açúcar também. E isso nos traz outro benefício. Picos muito grandes, quedas muito grandes. Porque a quantidade de insulina faz o açúcar cair rapidamente, do mesmo jeito que ele subiu. Mas se você deixa o açúcar subindo mais gradativamente por mais tempo e descendo gradativamente por mais tempo, ele vai ficar mais açúcar no sangue por mais tempo. Isso vai gerar mais saciedade. Por isso, crianças, aprendam. Os pais estão certos. Docinho só depois da refeição. Faz bem pro picão, faz bem pra saciedade. Essa frase não ficou? Corte rápido.